Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz, trazendo aqui mais um texto daquela série dos escolhidos do canal Nébula Divina. 5 mudanças espirituais que apenas os escolhidos vivem. É um texto longo, como todos, né? Desse tema, mas é bem legal. Vamos lá. Hoje vamos mergulhar em um tema profundo e essencial na jornada espiritual: a conexão entre o nosso corpo físico e a nossa essência divina que habita em nós. É fascinante pensar que o corpo, além de ser nossa morada física, também é um espelho das energias espirituais que cultivamos. E acredite, cada detalhe do corpo carrega marcas e sinais dessa evolução ao longo da vida. Tendemos a ver o corpo apenas como uma ferramenta para existir e agir no mundo físico. Mas e se te dissesse que o corpo é muito mais do que isso, que ele é, na verdade, um verdadeiro templo, um espaço sagrado onde a nossa essência espiritual se manifesta e se revela, e que a cada avanço na jornada espiritual, cada cura emocional, o corpo responde, reflete e até mesmo muda para acompanhar essa vibração mais elevada. Quando nos aprofundamos em nosso despertar espiritual, algo incrível acontece. Começamos a enxergar o corpo de uma forma diferente, entendendo que cada sensação, cada transformação é um reflexo da nossa energia. E para aqueles que estão no caminho do despertar. Opa, peraí, gente. Caiu o microfone. E para aqueles que estão no caminho do despertar, sim, vocês, os escolhidos, o corpo passa a ser um aliado nesse processo, um espelho de todas as mudanças internas. Esse despertar traz consigo uma série de transformações que não são apenas emocionais ou espirituais, mas também visíveis e físicas. Você vai perceber um olhar mais vibrante, talvez uma voz mais ressonante, uma pele que parece até mais luminosas. São pequenas, mas significativas mudanças que revelam uma nova frequência que estamos alcançando. Esses são sinais de que a nossa alma está se sintonizando com o corpo, que estamos nos alinhando com energias mais elevadas. E claro, não se trata de uma jornada sempre simples. O corpo, assim como a mente, carrega marcas de traumas, emoções antigas e padrões que fomos acumulando ao longo da vida. E para que essa essência espiritual possa fluir livremente, é necessário que essas antigas camadas sejam liberadas, purificadas. É um processo intenso, sim, mas profundamente transformador. Você pode se ver liberando emoções há muito tempo guardadas ou notando que padrões que antes pareciam intransponíveis estão pouco a pouco se desfazendo. Hoje vamos explorar cada detalhe desse processo em partes para entender como o corpo físico acompanha a nossa evolução espiritual e como esses sinais podem nos ajudar a compreender melhor o caminho que estamos trilhando. E acredite, essa jornada vai muito além do que os olhos conseguem ver. São as mudanças sutis e poderosas que provam que o corpo e o espírito estão cada vez mais alinhados. Então, se você já sentiu que ao avançar em sua jornada o corpo começou a responder de formas novas e surpreendentes, saiba que isso é apenas o começo de uma transformação que une o físico ao espiritual. Vamos desvendar cada detalhe desse processo, trazendo luz sobre como essa conexão sagrada se revela a cada passo da nossa jornada como escolhidos. Agora que entendemos o corpo como esse templo sagrado, podemos falar sobre as transformações físicas
que começam a surgir assim que o despertar espiritual realmente acontece. Esse despertar não é um evento único, e sim um processo, uma jornada onde aos poucos nosso corpo e nosso espírito vão entrando em sintonia. Muitas vezes isso se revela de maneiras sutis, mais profundamente marcantes. Ao avançarmos no despertar, notamos que o corpo começa a responder a esse movimento interno, como se cada parte de nós começasse a acordar, a se sintonizar com a nossa essência verdadeira. A primeira coisa que muitos notam é uma energia mais intensa, uma sensação de vitalidade que surge aparentemente do nada, e isso não é só uma impressão, é uma real expansão da nossa energia vital. O corpo, que antes funcionava de forma mais mecânica, começa a pulsar com essa nova força. Além dessa energia, as mudanças físicas também são perceptíveis. Muitas vezes o olhar, que antes podia parecer um pouco apagado ou distante, se torna mais brilhante, mais intenso. Esse é um dos sinais mais comuns entre os que estão passando pelo despertar. E não é apenas uma mudança estética. O brilho no olhar é o reflexo de uma luz interna que está se acendendo, uma luz que conecta a nossa alma ao mundo. Ele mostra que estamos mais presentes, mais conectados com a nossa essência e, consequentemente, com os outros ao nosso redor. Outra transformação que muitos experimentam é na própria voz. A voz pode se tornar mais profunda, mais ressonante. Isso acontece porque estamos falando não apenas com as palavras, mas com a energia que emana de dentro. É como se cada palavra carregasse um pedaço da nossa verdade, do nosso propósito. A voz ganha uma força própria, uma presença que antes não era tão perceptível. Esse fenômeno ocorre porque a nossa comunicação se torna mais autêntica, mais alinhada com o nosso ser verdadeiro. E há ainda outros sinais que podem surgir de formas inesperadas, como mudanças sutis na pele, no modo como ela se apresenta. Algumas pessoas relatam que a pele se torna mais radiante, como se uma luz interna começasse a transparecer. Outros podem sentir a pele mais sensível, percebendo como ela reage a diferentes tipos de energia e ambientes. Isso acontece porque o corpo, agora mais sintonizado com a essência espiritual, reage a essas vibrações externas e internas, mostrando-se mais receptivo. Essas são as primeiras transformações físicas que acompanham o despertar espiritual e são muito mais do que apenas efeitos colaterais. São sinais claros de que a nossa energia está mudando e de que estamos cada vez mais alinhados com a nossa verdadeira essência. O corpo começa a agir como um espelho, refletindo o que está acontecendo em nosso interior. Ao reconhecer essas mudanças, é importante acolhê-las com gratidão. Elas são provas de que estamos trilhando o caminho certo, de que cada passo na nossa evolução espiritual se manifesta fisicamente. Quando sentimos essas transformações, podemos entender que o despertar espiritual não é algo que ocorre só na mente ou na alma, mas que se espalha por todo o nosso ser. Cada célula do corpo, cada pequeno detalhe se ajusta para refletir essa nova frequência. Essas transformações iniciais escolhidos são apenas o começo de uma jornada mais profunda de sintonia e cura, onde o corpo e o espírito vão se entrelaçando cada vez mais, mostrando que essa conexão vai além do que as palavras conseguem expressar. Agora que exploramos as transformações físicas que acompanham o despertar espiritual, vamos nos aprofundar em alguns dos sinais visíveis que indicam essa evolução. São esses sinais, não são apenas
indicadores de que algo está mudando dentro de nós, eles também servem como lembretes poderosos de que estamos em um processo de crescimento contínuo. Um dos sinais mais marcantes da evolução espiritual é, sem dúvida, o brilho nos olhos. Muitas vezes o olhar pode ser uma janela para a alma, e quando estamos em processo de despertar, nossos olhos começam a refletir essa luz interna de uma maneira mais intensa. É como se estivéssemos vendo o mundo com uma nova perspectiva, uma nova consciência. Esse brilho no olhar transmite uma sensação de clareza, de compreensão e muitas vezes de alegria. Quando olhamos nos olhos de alguém que está despertando, podemos sentir essa energia vibrante que irradia de dentro. Além disso, as expressões faciais podem mudar, revelando emoções mais profundas e autênticas. Essa capacidade de expressar, o que é um sinal claro de que estamos nos permitindo ser vulneráveis e verdadeiros. A vida se torna mais colorida e cada interação pode ser repleta de significado. A conexão que que estabelecemos com os outros se torna mais profunda, pois estamos compartilhando não apenas palavras, mas também a nossa energia e emoção genuínas, como a voz, como mencionamos anteriormente. Também reflete essa evolução. Uma voz mais confiante pode transmitir mensagens com mais poder e clareza. Quando nos permitimos ser autênticos em nossa comunicação, criamos um espaço para que outros também se sintam à vontade para se expressarem. Essa troca energética se torna um ciclo de apoio e crescimento mútuo, onde todos são beneficiados. Outro sinal visível de evolução espiritual são as mudanças na pele, né? A pele é o nosso maior órgão e uma manifestação visível do que ocorre internamente é quando passamos por transformações emocionais ou espirituais. Nossa pele pode se tornar mais radiante ou, em alguns casos, apresentar reações como espinhas ou erupções cutâneas. Essas reações podem ser um sinal de purificação, de liberação de toxinas, não apenas físicas, mas também emocionais. É importante lembrar que cada pessoa pode reagir de maneira diferente e que essas são parte de um processo natural de cura. É comum que, à medida que avançamos em nossa jornada, esses sinais comecem a se intensificar. Podem ocorrer mudanças em nosso apetite, sono e até em nossa disposição física. Algumas pessoas relatam que, após um despertar espiritual, sentem uma necessidade maior de se nutrir com alimentos saudáveis e vibrantes, enquanto outras podem sentir que certos alimentos já não lhes fazem bem. Essa sensibilidade a mudanças no corpo é uma forma de comunicação do nosso ser, mostrando que estamos cada vez mais conectados com nossas necessidades verdadeiras. É fundamental que, ao notarmos esses sinais, acolhamos essa evolução com amor e compreensão. Lembre-se de que a jornada espiritual é única para cada um de nós e cada sinal que percebemos é uma parte dessa história. Reconhecer essas transformações nos ajuda a perceber que estamos crescendo e evoluindo a cada dia. Isso também nos convida a sermos pacientes conosco mesmos à medida que nos ajustamos a essas realidades. Ao olhar para esses sinais, escolhemos não apenas vê-los como mudanças superficiais, mas como reflexos de um profundo alinhamento com nossa essência espiritual. A beleza da jornada é que, ao compartilharmos nossas experiências, ajudamos outros a reconhecerem esses sinais em suas próprias vidas, criando uma rede de apoio e inspiração. Agora que já exploramos os sinais visíveis da evolução espiritual, é hora de mergulhar em um dos aspectos mais importantes
e muitas vezes desafiadores dessa jornada, a cura emocional e a liberação de traumas à medida que despertamos espiritualmente. Começamos a perceber que não podemos apenas ignorar ou esconder as experiências do passado, precisamos enfrentá-las e curá-las para que possamos avançar. O processo de despertar é, em grande parte, um convite para olharmos para dentro. Muitas vezes isso significa confrontar emoções e traumas que podem ter ficado enterrados por muito tempo. Essa é uma etapa fundamental na nossa evolução espiritual, pois os traumas não resolvidos podem agir como bloqueios em nosso caminho, impedindo-nos de alcançar todo o nosso potencial. Eles podem se manifestar de várias formas, como medos, inseguranças ou até mesmo doenças físicas. Por isso, é essencial criar espaço para a cura. Um dos primeiros passos nesse processo é a conscientização. Precisamos reconhecer que temos essas emoções e que elas merecem atenção. A autoaceitação é crucial quando nos permitimos sentir em vez de reprimir. Começamos a liberar a carga emocional que carregamos. Essa liberação pode vir por meio da prática de meditação, terapia ou até mesmo conversas profundas com pessoas de confiança. Cada um de nós tem suas próprias ferramentas e métodos e é importante encontrar o que funciona melhor para você. Conforme começamos a trabalhar na cura dessas feridas emocionais, notamos que o corpo também responde. É comum que, ao liberar emoções reprimidas, experimentemos mudanças físicas, como tensões, dores ou até mesmo flutuações de peso. Essas reações são parte do processo de purificação. Às vezes pode parecer desconfortável, mas lembre-se, isso é um sinal de que estamos nos movendo na direção certa. Cada emoção liberada nos deixa mais leves, mais livres para experimentar a vida de uma nova maneira. A prática da gratidão também pode desempenhar um papel fundamental nesse processo. Ao reconhecermos as lições que cada experiência, mesmo as dolorosas, nos trouxe, começamos a transformar a dor em sabedoria. Essa mudança de perspectiva nos permite ver a beleza na jornada e, ao fazer isso, criamos uma conexão mais profunda com nossa essência. A gratidão é uma poderosa ferramenta de cura que nos ajuda a libertar o peso emocional que carregamos. Uma parte importante da cura emocional é a reconciliação com o nosso passado. Muitas vezes é necessário perdoar a nós mesmos e aos outros para que possamos avançar. O perdão não significa esquecer ou aceitar comportamentos prejudiciais, mas sim liberar a energia negativa que esses eventos têm sobre nós. Quando perdoamos, estamos nos permitindo soltar o controle que essas experiências têm sobre nossas vidas, e isso nos dá liberdade para seguir em frente. À medida que liberamos essas camadas de dor, podemos sentir que o corpo se torna mais leve. Esse alívio é um sinal de que estamos nos preparando para uma nova fase em nossa jornada. Quando liberamos o que não nos serve mais, criamos espaço para novas experiências, novas energias e novas manifestações em nossas vidas. É importante lembrar que a cura emocional é um processo contínuo, não há um ponto final onde tudo se torna perfeito. É uma jornada de autodescoberta e crescimento. À medida que avançamos, podemos encontrar novas camadas de emoções e traumas que precisam ser trabalhados. Isso é natural e parte do nosso desenvolvimento. Portanto, acolha cada etapa com compaixão e amor por si mesmo. Ao enfrentarmos essas questões emocionais, não apenas nos curamos, mas também nos tornamos exemplos para os outros. A nossa coragem em lidar com as nossas sombras inspira aqueles ao nosso redor e fazer o mesmo, ao nosso redor a fazer o mesmo.
Esse é um dos belos aspectos da comunidade espiritual. À medida que um se eleva, todos poderão se elevar juntos. Nesse ponto da nossa jornada, já compreendemos que a espiritualidade e a evolução não ocorrem apenas em um nível físico ou emocional. Há um componente energético fundamental que deve ser considerado. Tudo ao nosso redor é energia e nós também somos feitos dela. O que muitas vezes não percebemos é que a nossa vibração energética influencia não apenas o nosso bem-estar, mas também as experiências que atraímos para nossas vidas à medida que despertamos espiritualmente. Começamos a notar que nossas vibrações podem mudar e isso impacta diretamente como nos sentimos e como nos relacionamos com o mundo quando estamos em um estado de alinhamento vibracional mais elevado, nos tornamos mais sensíveis às energias ao nosso redor. Podemos sentir a energia de outras pessoas, ambientes e até mesmo eventos. Essa sensibilidade nos permite discernir o que é nosso e o que não é para o nosso crescimento. Um dos primeiros sinais de um alinhamento vibracional é a mudança na nossa percepção. Podemos sentir, ou melhor, podemos nos sentir mais conectados com a natureza, as pessoas e as situações. É como se as coisas que antes eram banais se tornassem mais vibrantes e cheias de significado. Essa nova forma de ver o mundo é resultado do nosso corpo e espírito se ajustando a frequências mais altas. É uma experiência de estar mais presente e consciente, onde cada momento pode se tornar um portal de aprendizado e crescimento. Contudo, essa sensibilidade também pode trazer desafios. Às vezes, a energia ao nosso redor pode ser pesada ou negativa, e isso pode afetar nosso estado emocional e físico. É fundamental aprender a proteger nossa energia e criar limites saudáveis. Práticas como a meditação, a visualização de luz e a limpeza energética são ferramentas valiosas que podemos utilizar. Essas práticas nos ajudam a manter o nosso campo energético limpo e alinhado, permitindo que nos conectemos com frequências mais elevadas. Atraímos experiências positivas quando nos dedicamos a elevar nossa vibração. Notamos que os padrões de relacionamento em nossas vidas também mudam. Começamos a nos afastar de pessoas e situações que não ressoam mais com a nossa nova frequência. Às vezes isso pode ser doloroso, mas é essencial para o nosso crescimento. Com isso, atraímos pessoas que estão em sintonia com o nosso novo estado vibracional, criando uma rede de apoio que nos incentiva a continuar evoluindo. Além disso, o alinhamento vibracional pode influenciar nossos hábitos e escolhas diárias. À medida que nos tornamos mais conscientes de nossa energia, podemos começar a buscar alimentos, ambientes e práticas que nutrirão e elevarão ainda mais nossa vibração. Isso pode incluir a adoção de uma dieta mais saudável, a prática de exercícios físicos, o uso de cristais e ervas, ou até mesmo a busca por experiências que nos conectem à natureza. Cada pequena escolha que fazemos pode contribuir para o nosso alinhamento e crescimento. Outro aspecto importante a considerar é o poder da intenção. Quando alinhamos nossa energia com intenções positivas, criamos um campo poderoso de manifestação. A intenção age como uma bússola que nos guia em direção ao que desejamos atrair. Portanto, ao definirmos nossos objetivos e aspirações, devemos sempre alinhá-los com nossa essência e nossa verdade interior. Por fim, é importante lembrar que o processo de alinhamento vibracional é contínuo. À medida que evoluímos, novas camadas de consciência surgem, vêm à tona novas oportunidades de crescimento. Portanto, acolher essa jornada
como um processo de aprendizado constante, nos ajuda a estar mais abertos às transformações que estão por vir. O alinhamento vibracional não é apenas sobre estar em um estado elevado de felicidade ou alegria, mas também sobre reconhecer e integrar todas as partes de nós mesmos, incluindo as que podem ser mais desafiadoras. Essa aceitação nos permite fluir com a vida de maneira mais harmoniosa, criando uma conexão profunda entre nosso corpo, mente e espírito. À medida que avançamos em nossa jornada espiritual, um tema comum que surge. Gente, só um minutinho. Respondendo mensagem, né? À medida que avançamos em nossa jornada espiritual, um tema comum que surge é a questão das flutuações de peso. Para muitos, essas mudanças podem ser surpreendentes e às vezes até preocupantes. É crucial entender que essas flutuações estão frequentemente ligadas a um processo de purificação que ocorre em níveis físicos, emocionais e espirituais. Quando falamos sobre flutuações de peso durante o despertar espiritual, precisamos primeiro reconhecer que o corpo está em constante adaptação. À medida que nos tornamos mais conscientes de nossas emoções, padrões de comportamento e hábitos alimentares, é natural que nosso corpo responda a essas mudanças. Muitas vezes o corpo está liberando toxinas, tanto quanto emocionais, que podem se manifestar de várias maneiras, incluindo alterações no peso. Um aspecto importante a considerar é que ao liberarmos padrões emocionais e traumas passados, o corpo também pode reter água ou ganhar peso temporariamente. Essa retenção pode ser uma resposta natural ao estresse emocional e à necessidade de proteção. O corpo é uma máquina incrivelmente inteligente e, quando se sente ameaçado ou sobrecarregado, pode criar defesas para se proteger defesas para se proteger. Isso é especialmente verdadeiro durante períodos de intensa transformação. Por outro lado, ao nos permitirmos liberar essas emoções e traumas, é comum que experimentemos uma perda de peso ou uma sensação de leveza. Essa leveza não é apenas física, é também um reflexo do nosso estado emocional e espiritual. Quando nos livramos do que não nos serve mais, criamos espaço para que novas energias e experiências entrem em nossas vidas. Essa transição pode ser intensa e muitas vezes desafiadora, mas é um sinal de que estamos evoluindo. Outro fator a considerar são as mudanças em nossos hábitos alimentares. À medida que nossa consciência se expande, podemos sentir um desejo crescente por alimentos mais saudáveis e nutritivos que sustentam nossa nova frequência vibracional. Por outro lado, também podemos sentir uma resistência a certos alimentos que antes eram confortáveis, mas agora parecem pesados ou pouco saudáveis. Esse é um sinal de que estamos nos ajustando a uma nova forma de viver que prioriza a nossa saúde e bem-estar. As flutuações de peso também podem ser vistas como parte de um ciclo de purificação. Durante esse processo é comum experimentar momentos de desintoxicação, onde o corpo elimina o que não é mais necessário. Isso pode incluir mudanças no apetite, a vontade de experimentar novas dietas ou até mesmo a busca por alimentos que ajudem a equilibrar nossas energias. Tudo isso faz parte de um ciclo natural de renovação e crescimento. É importante abordar essas flutuações com compaixão e compreensão. Muitas vezes podemos nos sentir frustrados com o que vemos no espelho, mas é essencial lembrar que cada corpo tem sua própria jornada
em vez de nos concentrarmos em números na balança, devemos celebrar as mudanças que estão ocorrendo em nossos corpos e nossas energias. Ao nutrirmos uma mentalidade de aceitação, permitimos que o corpo se ajuste naturalmente ao novo estado vibracional. Ai, ai. É isso. Ao longo dessa jornada, o mais importante é manter um diálogo interno amoroso e encorajador, reconhecer que cada flutuação de peso é uma expressão do nosso processo de purificação e evolução espiritual, nos permite ver a beleza em cada etapa da jornada, que sempre estamos em movimento, sempre crescendo e aprendendo, e que cada experiência nos molda em quem realmente somos. E entender que essa jornada nunca é um destino final, mas sim um processo contínuo e dinâmico que se desenrola ao longo de toda a nossa vida. É isso aí, gente. Gente do céu. Nossa Senhora. Acho que esse vídeo veio para falar sobre essa questão do peso, né? Porque de verdade eu engordei quase 3 quilos e agora eu já emagreci praticamente 2. Mas o meu corpo mudou. Aí eu fico, não, mas daqui a pouco eu tô com 70 anos de idade, é óbvio que o meu corpo vai mudar, né? Tô exagerando, mas o ano que vem, 65, não tem como ter um corpinho de uma menina de 20, né? Até porque eu nunca tive esse corpinho, sempre fui mais gordinha, né? Mas fiquei com uma barriguinha. Ai, meu Deus do céu, agora que eu vou viajar, botar maiô, biquíni, com esse corpo mais gordinho do que o que estava, né? Ai, meu Deus do céu, preocupada. Essa semana eu vou fechar a boca, não vou comer absolutamente nada de doce para ver se a coisa estabiliza, se eu consigo perder mais 1 quilinho, pelo menos, né? Para ir um pouquinho mais enxuta. Viajar, gente. E aí vem isso, né? E ao refletir, falando sério agora, né? Porque isso aí é uma besteira, né? De verdade, o nosso corpo vai mudar à medida que a gente envelhece, vamos lá, temos que aceitar, né, as ruguinhas, etc. Ai, meu zoinho aqui, né? Tenho tido tantas alterações, tenho me sentido tão mais velhinha. Fazer o quê? Faz parte do processo, mas vamos lá. Falando sério, né? Eu que falei para vocês que tive a liberação de um trauma muito profundo da minha infância que de verdade eu nunca quis mexer, mesmo sendo psicóloga, né? E que veio aí na interação com o meu coraçãozinho fora do peito, aquela coisa toda, e que de verdade acho que remexeu o mais profundo do meu ser. E obviamente o tanto que aquilo ficou enterrado, né? Ficou reprimido por camadas e camadas e camadas de defesa. Quando aquilo veio à tona, obviamente trouxe todos os medos, todas as emoções associadas, não é? Todas as feridas da rejeição, do abandono, da humilhação, etc, etc, da injustiça, tudo, todas as feridas, né? E que foi muito difícil trabalhar tudo isso nesse momento. E, de alguma maneira, a gente ainda está trabalhando, né? Porque são coisas extremamente profundas e que, claro, para que a gente possa subir, isso tinha que ser liberado. Então, a partir disso, comecei a subir mesmo mais, né? Em vibração. Mas também percebi, claro, que tive uma alteração hormonal, ainda estou nesse processo de equilibrar essa parte, ok, e também isso faz com que a gente que tem hipotiroidismo engorde, né? Então é natural, porque o meu metabolismo todo foi mexido por conta de eu ter ficado com o meu TSH zerado, né? E isso mexe com todas as outras glândulas, porque o TSH, que é
o exame que mede o funcionamento da hipófise. E a hipófise é a glândula mestra que dá sinal para todas as outras glândulas responderem, né, funcionarem normalmente. Então, obviamente que se ele está zerado, ele também, de alguma maneira, deixa de estimular as outras glândulas. E nisso você tem uma síndrome, né, metabólica, como eles dizem, que é a questão de ter uma alteração em todas as suas glândulas, em todos os seus metabolismos, né? Então, provavelmente foi isso que aconteceu. E por conta disso, também tive essa alteração de peso. Mas concomitante, né? Por incrível que pareça, e que nada é incrível, que nada é, como se diz, coincidência, foi justo nesse período, né? Houve a liberação e aí eu engordei? Como assim? Não é? Que durante a dengue eu também emagreci, né? Só que eu acho que eu fiquei muito magrinha, né? A gente, depois de já um certo tempo de idade, já não dá para ficar muito, né? Porque já vem uma flacidez natural. Eu acho que quanto mais magra a gente fica, mais flácida a gente vai ficando, né? Eu tenho aí uma meta e é nessa meta que eu quero chegar e não quero baixar mais do que isso, não, porque acho que fico feia. Então, vamos lá, né? Mas vejam só quantos sinais, né, que a gente experimenta ao longo do nosso despertar. Muitos vídeos já falavam sobre isso, né? Mas é importante entender que esse processo vai mexendo com todo o nosso ser. Muitas pessoas que podem estar começando esse processo de despertar nesse momento, observem em si mesmos, né? A mudança no olhar, a um fluxo de energia maior, a gente se sentir mais feliz, mais pleno, não é? E as alterações, né? As flutuações de peso, a liberação das feridas emocionais, o quanto a gente vai se tornando mais consciente e que tudo isso tem a ver com liberarmos todos esses desequilíbrios para que a nossa energia se equalize numa frequência maior, para que possamos permanecer no processo de ascensão. É isso, gente. Vamos lá. Um grande beijo, reflitam bastante, né, sobre tudo isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.